time do Vasco não contratar jogadores de qualidade para o time titular, ferrou. Cair esse transfer, se não cair, ferrou. Meu irmão, isso aí pra mim é muito sintomático. No reencontro com o Fernando Diniz, o Vasco até saiu na frente, mas acabou levando a virada do Fluminense em um clássico cheio de provocações e um golaço no fim. Ryan provocou, Vegete marcou contra. Com o torcedor do Vasco. Né? Pô, não dá. Isso aqui é muito preocupante, Márcio. A conta sua tá errada, mas mas tá perto disso, né? O Vasco disputou já 30 pontos, que a gente tá na 10ª rodada, e ganhou apenas 10. O aproveitamento do Vasco é horroroso. É horroroso. Lavou a mão? Claro que lavei, pô. Então, assim, se a gente olhar hoje a campanha do Vasco, ela é horrorosa. Horrorosa. Ah, mas o campeonato tá embolado. Esquece, irmão. Esquece. A gente precisa agora, nessa próxima janela, ser muito eficiente e fazer com que o time melhore tecnicamente. Porque tem jogadores que estão no time titular que não têm condições de jogar como titular. Não tem mesmo. E aí eles, no máximo, vão para ser uma opção do banco. Você vê, repara bem. No banco hoje você tinha Alex Teixeira, Garré, Jean Davi e Lloyd. Ninguém entrou. Ninguém entrou, cara. Ninguém entrou. Então, assim, cara, o Vasco precisa olhar o seu banco de reserva e falar assim, cara, eu não tenho boas opções, mas eu tenho que botar no titular para que alguns titulares venham para o banco. Você acha que o Verratti não tem que voltar como ele faz? Tem que ficar meio de campo para frente, esperar? Ele não é uma referência para puxar um contra-ataque, Anne. Mas na bola parada ele é um cara importante. Ele é um cara importante. Ó, e como você diz, Fábio, precisa ter 16 titulares, sem isso não dá. E o Vasco não tem. O Vasco não tem um time titular hoje, 11, bom. É simples a gente olhar. Por exemplo, se a gente pegar o jogo do... Já fomos piores, hein? Não, eu não acho que o Vasco tenha feito um jogo horroroso. Mas o Vasco fez um jogo ruim. Horroroso não, ruim. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte. O Vasco hoje tem um elenco que ele não tem um time titular, que dirá jogadores do banco. Então a gente não tem 16 titulares. Por que a conta que eu sempre faço de 16 titulares? Porque você precisa colocar em campo 5 substituições, no máximo, né? Então assim, o problema do Vasco qual é? É a parte física? É. É emocional? É. Mas é técnico também. Ninguém se perdeu, faltou vontade, culhão mesmo. Cara, acho que faltou culhão não, faltou técnica mesmo. O time do Vasco jogou mal. O time do Vasco jogou mal. Agora, o Cocão podia ser titular hoje? Não. Mas aí tem um problema. E que o Diniz vai ter que mostrar com o tempo que o Garré não é meia, que o Alex Teixeira não é mais meia, e a gente precisa contratar 2 meias. Ou contrata um meia e sobe o Zuccarello de uma vez por todas. Porque, cara, se na nossa base a gente tem jogadores que estão dando certo, por que não aproveitar esses jogadores em cima? É isso que eu não consigo entender. Por que o Vasco não consegue aproveitar jogadores qualificados em cima? Olha, o público foi de 46.177 torcedores. Falei, pelo que eu estava vendo, dava 45 mil, né? A venda antecipada foi 35. GB, já falei, por que não sobe o GB? Não sei, por que não sobe o GB para ser reserva imediato do Verratti? Diniz olha pro banco e não vê ninguém para entrar. Cara, não é culpa dele, os jogadores já estavam lá, perfeito? Mas ele tem que encontrar soluções. Até a próxima janela. E a próxima janela, o Vasco tem que ser muito assertivo, já que liberou alguns jogadores, abriu espaço.
para poder entender o que vem por aí. Porque se essa janela, o time do Vasco não contratar jogadores de qualidade para o time titular, ferrou. Que hoje, por exemplo, o time que começou jogando, Cocão, não tem condições de ser titular do Vasco. No máximo ele pode ser um banco, no máximo. O Nuno, ele é titular do Vasco, mas ele hoje jogou mal. E foi até o final, o Diniz foi com ele até o final. PH hoje não foi bem, o Paulinho estava até no banco, né? Até esqueci de botar o Paulinho. Ah não, o Paulinho foi cortado. É o Paulinho que estava, não é o Paulo Ricardo, é o Paulinho. Pô, o Paulinho vai ter que contratar só titular, e é verdade. Agora, o time do Vasco precisa de opções. Cocão não é uma opção. Cocão não pode ser a primeira opção, porra, pra substituir alguém. Não pode. Não vou nem comparar o JP ao Cocão. Não vai entrar nesse nível de comparação. Mas o Vasco não tem um armador, porque não confia no Zuccarello. Não tem um substituto pro Verrete, porque não confia no GB em cima. O Jair não está lesionado. Ele apenas fez 6 jogos. E entende a diretoria que ele pode ir embora. Então, não vai botá-lo para fazer o 7º jogo. Esse é o entendimento da diretoria do Vasco. E o Diniz, como empregado, acata. Né? Deixa eu ver aqui, só botar a coletiva do ar daqui a pouquinho no ar. Vai contratar com que dinheiro? Os caras estão lá para isso, meu irmão. Eles têm que contratar. Eles têm que se virar para arrumar o dinheiro. Não abriu espaço? Não abriu espaço na folha? Abriu espaço na folha. Capasso não foi embora? Ué. Capasso foi embora, meu irmão. Tem que buscar as opções. Souza foi embora? Já não abriu o salário aí? Tem que buscar. Não tem o que inventar. Tem que buscar. Fizemos um clássico razoável? Não, clássico muito ruim. Deixamos muito a desejar. A gente melhorou um pouco. No primeiro tempo, talvez, a gente pegue um recorte ali de 20 minutos de jogo. Um pouco antes saiu o gol, até uns 10 depois do gol. Ali. No mais, esquece. Atropelo. Hoje o Nuno não foi bem. Sentiu falta do Coutinho. Faz falta, claro. Como o Coutinho faz falta pro Nuno, o Nuno faz falta pro Coutinho. O Hugo Moura sai e acaba a marcação no meio campo. Mas não pode, né, William? Então a gente não tem um 5 reserva. O Esforça não é o 5 reserva, o Paulinho, o Tietê. Então, meu irmão, esquece. Então não tem como. Mas essa mordida, essa pressão, eu acho que não bota. Isso falta. Valeu, Bruno. Obrigado pelo superchat. Agora é nítido. Então, Corneta, vamos lá. Por que é nítido isso? O cara acabou. O cara acabou a temporada pra ele. Ainda bem que vai entrar no período de férias e tal. Ele acabou, cara. E assim, por que ele não saiu? Por que ele não saiu no intervalo, no intervalo durante o segundo tempo? Então, assim, eu acho que a gente tem que entender que há limitações no elenco do Vasco, claro que há. E essas limitações não colocam o Diniz com uma possibilidade de repertório, né, como a gente está dizendo aqui. Mas o time do Vasco precisa encontrar soluções. Contratar um centroavante não é só contratar um centroavante. O Vasco precisa, para o time titular, contratar, na minha avaliação, um 5, um 8, um 10 e um lado de campo. 4 titulares. Imediatamente. Se não quiser trazer um zagueiro. 5 titulares. É o que precisa chegar nessa janela. 5 titulares. Um zagueiro, um 5, um 8, um 10 e um lado de campo. E aí você bota o João Vitor da vida. Fez o gol hoje. Mas que apresenta altos e baixos numa partida. Bota o Hugo Moura. Bota o Tietê no banco para ter opção. Senão, a gente vai ficar sofrendo. O Marcelo acho que tem que ser 6. Acho que 5 com essas. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o gigante da colina. Comente aí o que achou do vídeo e compartilhe com outros vascaínos. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!